Olá, estamos aqui hoje em mais um episódio no Estúdio Podcast com o Leste Empreendedor e o Pedro, trazendo a convidada Priscila Cruz, que vai contar um pouco pra gente sobre a história dela e tudo que ela vem fazendo aí, impactando tantas vidas e tantas pessoas. Seja bem-vinda, Priscila. Gratidão, é um prazer gigante estar aqui com vocês hoje, receber esse convite do Pedro, conhecê-lo pessoalmente. Exatamente. E você também, que o nosso contato, por enquanto, só estava pelo Instagram, pela rede social, que eu falo que a gente precisa humanizar mais esses contatos. Verdade. E poder participar e compartilhar, não só da minha jornada, mas desse projeto que eu tô trazendo aí nessa nova edição, agora em Niterói, vai ser a primeira edição que eu vou realizar em Niterói, mas daqui a pouco eu compartilho um pouquinho mais sobre isso com vocês. Exatamente. Então, Priscila, primeiro eu queria te perguntar, você é encantada pela Disney? Sou encantada pela Disney, eu acredito que a maioria das crianças e das pessoas tem um certo encantamento gostando de parque ou não. Porque, na verdade, a Disney, ela tá muito além de um parque, né? Ela traz pra gente realmente uma magia, um encantamento através da excelência que ela entrega, desde do atendimento, da limpeza, a qualidade de tudo que ela faz. E uma das coisas que eu quis realmente trazer para minha vida, e hoje é uma coisa que eu acabo levando para as empresas, para os projetos que eu realizo, é esse processo de encantamento. Como transformar tudo que a gente faz, seja o menor ao maior, de forma que a gente consiga encantar e ter magia para que as outras pessoas queiram ser fidelizadas através daquilo que a gente oferta. E a Disney acaba sendo uma escola, né? Para todos Uma nós. escola, exatamente. É isso mesmo. Desde os filmes pequenos que iludia a gente com algumas coisas que a gente acorda hoje da vida adulta e não é exatamente o que ele esperava, né? Exatamente. E quer ver uma lição que eu tiro até recente de coisas que a gente pode observar que a Disney nos ensina? A questão da própria inovação. Porque a Disney, há quanto tempo ela já é referência? Sim. E aí eu lembro daqueles desenhos com uma qualidade totalmente baixa e ruim, mas que já encantavam pelos seus roteiros, pela sua história, pelo encantamento que as princesas trazem para a vida de qualquer criança. Mas você vê que mesmo já sendo referência, já tendo autoridade, já encantando, eles o tempo todo estão trazendo aí live action, várias reformulações de desenhos antigos. Dos antigos. E trazendo novos roteiros, novos desenhos, novas histórias. Exatamente. Então, se eles, que já são quem são, precisam inovar, porque o mercado ele pede essa inovação, porque a nossa sociedade ela é mutável, quem somos nós para entrarmos numa zona de comodismo, de conforto e não fazer as mudanças que são necessárias para que a gente possa crescer e se adequar ao que o meio pede? Eu queria muito que eles fizessem um live action do Tio Patinhas. Como é que seria Já fica hoje? aí, gente, como é o que registro. seria hoje o Tio Patinhas? Porque na época era uma coisa, hoje copiaria quem? Elon Musk, teria que copiar algum bilionário, né? Exatamente, verdade. Mas eu acho, a gente acabou indo pra Disney, mas já vai voltar pra você, mas eu acho interessante, não só esse filme, como outros filmes, né, já que a gente tá falando de inovação, é que eles, pra você ver, o pessoal tá tão em falta a inovação que o pessoal tá pegando coisas antigas e trazendo pra hoje, dando uma reformulada. Exatamente. Isso daí com o medo atual. É a inovação e a renovação. Exatamente. Tem algumas coisas que ficaram ruins? Sim. Mas tem umas coisas que você olha e fala assim, gente, faz até eu lembrar a idade que eu tenho. É verdade. E a gente vê o poder que tem da criatividade, que é hoje uma habilidade, assim como a comunicação, tão necessária quanto. Por quê? Porque a gente precisa estar... Para inovar ou para renovar, se você não for criativo, você não consegue. Verdade. Porque tudo que você pensar já tem. Qualquer ideia que você fale assim, eu tive uma ideia brilhante, com certeza. Em algum lugar do mundo, alguém teve uma ideia tão brilhante quanto aquela que você acabou de pensar. Verdade. Então, ser criativo, estimular essa criatividade é fundamental. E a gente vê isso muito facilmente através do que eles apresentam pra gente. Nem sempre a criatividade é boa. Nem sempre a criatividade é boa, porque criar também coisas que não... Enfim, né? Nem sempre é boa. Mas você tá falando de criatividade... Eu tô lembrando que tem muita gente, às vezes, que tem ideias, mas também não adianta de nada ter ideia e você não executar. Não ter o que eu mais ouço é gente falando de ideias e não executando nada. Exatamente. Eu fiz um post sobre isso ontem no Instagram. Eu sei, eu bato muito a tecla, eu falo muito sobre isso. A vida ela é feita de movimento.
E uma das coisas que eu mais vejo acontecer, tanto através de pessoas que me procuram para mentoria, quanto pessoas que vão nos eventos e às vezes naquela troca de bate-papo, no momento de network, acabam deixando essa mensagem passar, caramba, eu quero muito isso, eu já pensei muito nesse projeto, eu sou cheia de ideias, eu quero. Gente, querer, qualquer criança se esperneia e quer alguma coisa. Verdade. Agora, a gente só consegue conquistar resultados, conquistar os objetivos, se a gente arregaçar as mangas e levantar para fazer o que precisa ser feito, que geralmente só a gente pode fazer. E aí entra um outro fator, ou eu só quero e não faço, ou eu quero e quero terceirizar a responsabilidade que seria minha. Ah, sim, mas é então, lindo isso, eu né? preciso começar a mudar a minha mentalidade se eu realmente quero mudar a minha realidade. Exatamente. Só vai ser uma realidade diferente se eu começar a pensar diferente e agir diferente. Porque só querer não gera resultados. Eu não sei se vocês viram na pulseirinha que eu dei pra vocês, essa pulseirinha foi do primeiro evento pós-pandemia, que eu voltei a realizar aí. E aí a gente fez esse evento lá no Rio, foi no hotel JW Marriott, lá em Copacabana, né? Que foi a nossa volta com o Start, numa nova versão, com uma nova visão. Inclusive, a gente vai querer que você conte tudo aqui pra gente. Vou contar. E uma das coisas que eu trabalho é a questão da realização. Hoje eu sou mentora de comunicação e posicionamento, trabalho com treinamentos de vendas, tudo isso. Mas em todos esses meus treinamentos, palestras, mentorias, o meu foco é mostrar para a pessoa que não adianta ela querer fazer nada se ela não agir. Que para ela começar a ter essa realização que ela busca, depende dela. E aí entra uma questão de eu assumir esse meu papel. Eu sou o realizador. Não porque alguém vai fazer para mim, ou porque eu quero, é porque eu faço. Então, assim, eu bato muito nessa tecla, eu carrego isso comigo e trago essa mentalidade para todo mundo que chega perto de mim, de que você precisa entender que você é realizador se você quiser. A responsabilidade, Você só precisa dar o passo e continuar, porque também aquela coisa do primeiro passo. Sim. Ah, gente, vocês precisam dar o primeiro passo. Quem disse? Só um passo não te leva a lugar nenhum. E o primeiro passo, ao contrário do que falam, é o mais fácil. Difícil é a constância. Hoje em dia, não existe problema de pessoas com iniciativa. Antigamente se falava muito isso, né? Ah, eu tô precisando de funcionários, de pessoas que tenham iniciativa. Hoje em dia o problema não é esse, o problema são pessoas com acabativa. Porque iniciativa todo mundo hoje tem, até demais. O problema são as pessoas que começam e possuem constância para terminar aquilo que começaram. Verdade. Então, hoje, quando eu vou até fazer algum vídeo, alguma postagem, eu tenho muito cuidado quando eu vou fazer alguma coisa que fale assim, deu o primeiro passo. Eu posso até falar isso, mas eu vou falar assim, continue depois. O terceiro, Por quê? o quarto. A realização só vai acontecer se você continuar. Exatamente. Se você persistir, se você se mantiver naquele propósito. Por quê? Porque senão desiste. Porque desistir é mais fácil. Não é nem questão de mais fácil. É porque se você for parar pra pensar também, acho que hoje em dia se criou tanto uma narrativa de que tudo está mais fácil, que a pessoa, na primeira dificuldade, ela mete o pé. Ela já, tipo assim, ai não, já ficou muito... Ou então, eu ouço muito essa palavra de, fiquei desmotivado. Eu falei, mas tu começou esse negócio não tem nem um mês, gente. Mas sabe qual Você é o problema? desmotivou? Eu falei assim, como assim? Mas aí, isso é reflexo de pessoas sem propósito. Porque se você tem um propósito muito claro e bem definido, você automaticamente, independente dos obstáculos que vão aparecer, e vão aparecer todo dia. Porque a gente é ser humano, a gente vive nesse mundo que não é perfeito, numa sociedade cheia de problemas, numa política maravilhosa, que a gente sabe que tem um monte de defeitos. Então, assim... Eu preciso entender que os problemas vão aparecer, seja no âmbito pessoal ou profissional. E que a gente precisa construir um equilíbrio entre as duas áreas, porque elas caminham juntas, por mais que eu tenha que muitas vezes separar. E aí eu preciso entender que o que vai me manter seguindo, sem desanimar. E se o desânimo vier, eu vou respirar, vou descansar, vou me acalmar e vou voltar, vai ser o propósito que eu tenho claro dentro de mim. E aí eu não mudo o meu propósito, eu não mudo o meu objetivo. Muitas vezes eu vou mudar o meu plano.
Então, assim, deu ruim aqui? Opa, vamos lá, vou recalcular a rota, vou reabastecer que o combustível tá acabando, mas eu não posso parar porque o meu propósito tá muito claro e desenhado dentro de mim. E aí eu pego e faço o quê? Construo novas estratégias, faço novas parcerias e volto de novo para colocar aquilo em ação. Lembrado o problema, por quê, né? Lembrado por quê? Por que O que você problema começou? é que as pessoas hoje, elas estão preocupadas no como e no quanto e esquecem do porquê. E o resultado e o processo, né? Muita gente quer o resultado. Eu começo isso aqui agora porque eu tô focada no resultado que isso vai me dar. E esquece de viver o processo e que é um processo, né? A Letícia, que saiu de lá como filha de mecânico, tinha uma mentalidade, hoje é uma Letícia diferente. A minha identidade, ela continua a mesma. E eu vivo resgatando essa identidade de quem eu sou. Mas em alguns momentos eu estou. As pessoas confundem muito o eu sou com o eu estou. Então, eu estou mentora, eu estou hipnoterapeuta, eu estou palestrante. Só que a minha identidade, ela não muda. Só que a Letícia precisou passar por processos para estar aqui hoje, né? A Priscila também, acredito que, né? Muitos processos, o Pedro também. E as pessoas olham para a Letícia, para a Priscila, para o Pedro e querem ter o nosso resultado sem passar pelos nossos processos. Então, as pessoas que estão nos assistindo de repente, eu gostaria muito de ter um podcast, mas eu não tenho apoio. E aí, o apoio, é muito legal a gente falar disso, né? Inclusive, gostaria de jogar a bola para você, porque é uma coisa que eu bato muito lá no Instagram, de falar que o apoiar é diferente do outro fazer por você, né? Esses dias eu falei com algumas mulheres assim, gente, o Alexandre, ele é meu marido, ele não é meu coach motivacional. Porque as pessoas olham e falam assim, eu queria ter um marido que me apoiasse. Eu falei, mas por que você acha que ele me apoia? O que é apoio para você? Você acha o quê? Que meu marido me acorda às 5 horas da manhã, me levanta da cama, me coloca em pé, me veste uma legging, joga água no meu rosto assim, me sacode, fala, ei, você é incrível, você é maravilhosa, vai. Não! Ele fala assim, eu falo, amor, eu quero começar um novo projeto, o que você acha? Ele fala assim, cara, tudo que você bota a mão, você é muito boa. Eu falo, tá, mas tipo... Aí ele fala, legal, show. Ele me apoia. Mas ele continua sentado fazendo as coisas dele. Se eu precisar de ajuda, eu falo assim, poxa, amor, tô precisando de ajuda nisso. Então, assim, todas as vezes que eu fiz alguma transição de carreira ou comecei um novo negócio, eu sei que ele tá me apoiando, mas eu sei, ele não precisa falar isso pra mim. Ele não precisa. Algumas mulheres, às vezes, Pri, deve chegar pra você também, chegam pra Letícia e falam assim, eu gostaria muito de começar uma faculdade, mas meu marido não me apoia. Aí eu pergunto, qual apoio você precisa? Eu gostaria que ele me incentivasse, falasse pra mim ir. Eu falo, cara, teu marido faz faculdade? Não, porque ele não tem tempo nem de fazer pra ele. Ele te apoia, ele tá lá, de repente, financeiramente, ele vai fazer. Mas quem tem que ir lá se inscrever na faculdade, quem tem que ir numa imersão, por exemplo, como Start Experience, é a pessoa. Tem gente que presenteia uma mulher, um homem com um ingresso e ela quer que a pessoa vá na casa dela, escolha a roupa, vista, pegue no colo. Aí a gente vai falar da Disney. Não somos mais princesas, a gente é rainha, a gente é rei. Né? Somos adultos e somos autores da nossa história. Tem muita gente que não tá mais no protagonismo, tá ali querendo que alguém faça. E o outro, às vezes, só tá ocupado vivendo a própria luta e o próprio processo. Concorda? Não, com certeza. E entra naquela questão que a gente falou, o querer. Sim. O querer, o sucesso, todo mundo quer. Agora, o querer conquistar, fazendo o que precisa ser feito, ninguém quer. Pagar o preço, né, Pedro? Pagar o preço. E uma grande coisa que eu tenho aprendido na minha jornada, eu passei por um processo agora nesse último ano bem complicado, de divórcio, de mudança, sabe? De várias situações familiares, né? De problemas que eu precisei enfrentar. Então, foi um turbilhão. E foi a Priscila que precisou. Só que eu precisei até diminuir um pouco o meu ritmo, porque eu precisava de um tempo para absorver todas essas mudanças, para recalcular a minha rota. Pensei em desistir várias vezes. Pensei em parar diversas vezes, de voltar até pro CLT. Isso é importante. De virar e falar assim, caramba, gente, agora eu tô aqui, vida solo, mãe de 2, preciso recalcular minha rota, como é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou ter que voltar pro CLT. Nada contra. O tempo que eu trabalhei no CLT, eu fui super feliz e aprendi muito, conheci pessoas, fiz contatos, mas a minha fase lá acabou. E hoje eu não tenho como voltar para aquele lugar, porque aquele lugar não faz parte do propósito que eu tenho hoje. Então eu peguei e falei, eu vou diminuir o ritmo, vou dar o tempo que eu preciso. Sumir? Não, porque eu falo que assim, pra gente sumir hoje é complicado porque é como se você resetasse tudo que você tá construindo. Principalmente por causa do digital que a gente vive. Então a gente precisa pensar muito para também não dar um passo que vai prejudicar tudo que foi construído.
Mas eu diminuí, porque eu entendi que eu precisava. Isso mas é eu tinha um propósito. Eu tinha um propósito e eu falei, vou recalcular minha rota. Vou reajustar o que precisa ser reajustado. Eu tenho projeto, eu tinha começado a fazer, né, a estruturar ele, que eu sempre começo com um ano. Termino o evento, no mês seguinte eu já estou estruturando do ano seguinte. O evento do ano passado aconteceu em outubro. Em novembro, eu já estava fazendo o desenho disso daqui. Só que aí, em dezembro, minha vida virou de cabeça para baixo. E aí, eu tive que fazer o quê? Não tenho nem cabeça para ver isso agora. Que vão acontecer. Mas vou abortar a missão? Não. Vou reestruturar. Na hora certa, eu tiro de novo e continuo. E foi o que eu comecei a fazer nesse último mês. Agora que a minha vida tá entrando nos eixos de novo, que eu tô começando a me adaptar à minha nova rotina, que eu recalculei algumas das minhas rotas, vamos lá, o que eu preciso fazer acontecer? Colocar para acontecer que estava parado. E aí eu comecei a tirar algumas coisas da gaveta para quê? Para dar continuidade, porque eu tenho um propósito. Qual é o meu propósito? É muito claro. E eu falo que é um propósito que tá na Bíblia, ser luz e sal desse mundo. Então, assim, como é que eu sou luz? Eu sou luz através do que eu faço, orientando, direcionando pessoas, destravando pessoas, né? Para que elas entendam o poder que elas têm dentro delas, que é o poder da fala, da comunicação. Porque o poder da palavra é um dos maiores superpoderes que Deus nos deu. Então, assim, eu trabalho fazendo isso. Eu não posso pegar e simplesmente falar assim, vou desistir. E como é que é vocês que trabalham com mulheres, na verdade com pessoas, né? Trabalham diretamente, mentorando e tudo. Como é que é para vocês essa questão até de motivação, primeiro da automotivação e a outra de poder motivar as outras? Porque eu sou franco com vocês. Eu não tenho muita paciência em... Bom, pode ser que em algum momento eu tenha, né? Porque, enfim... Você ainda não tem. Que eu ainda não tenho, mas eu sou muito de tipo assim, e aí, vamos? Ah, não sei, tchau. Então, eu ainda... Eu tô quase entrando nesse nível. Nós vamos entrar, tá? Porque tem pessoas que estão nos assistindo que precisam... Desse tá. Não, mas eu sou mais. muito... o Flávio, inclusive, me conhece, sabe? Eu chego e falo assim... ontem mesmo chegou... A própria Lê chegou hoje de manhã, tava falando comigo e tal. Aí eu falei assim, Pedro, eu queria ter um podcast. Tá, beleza. Vamos conversar. Tá, beleza. Aí eu falei assim, gente, a Lê, ela é totalmente pau pra toda obra. Eu chego e ligo... Lê, vamos. Agora, vamos. Todo evento que eu chamo, no podcast, o que for, ela sempre tá aí. E eu gosto de gente assim. A própria Letícia mesmo, que eu chego, converso com ela, vamos. Porque tem um perfil parecido com o seu. Então, todas as pessoas que não têm um perfil tão parecido que você admira, a gente sempre vai admirar quem tem um perfil parecido com o nosso, né? E aí, você vai olhar, é como se, tipo, a pessoa não quisesse, na verdade, ela quer. Só que ela foi acondicionada ao ambiente, e é muito importante a gente falar sobre o ambiente. E o tempo? Cada pessoa responde de uma forma diferente. Sim. Reage de forma diferente. E aí entra muito no que você falou da questão dessa motivação. Qual é o maior problema das pessoas hoje? Elas estão acomodadas. Sem motivação, sem propósito. É um ser acomodado por natureza. E aí ele tá acostumado, e ele foi acostumado a receber o tapinha nas costas o tempo todo. Ele cria uma dependência disso. Então, ele cresce achando que ele precisa receber isso da mãe. E eu falo por experiência própria, gente. Porque durante muito tempo, eu fui assim. Eu dependia da afirmação. Eu dependia da aprovação. Eu dependia do agradar. Eu sou influente. Perfil comportamental influente altíssimo, apesar de ter desenvolvido dominante. Então, eu sou aquela que, assim, eu quero agradar. Sabe? Eu quero aprovação, eu quero elogio. Só que, e aí? Quando não tem? Como é que a gente faz? Como vive, né? Como vive. E uma das coisas que eu aprendi a desenvolver em mim nesses últimos anos, e é o que eu ensino para qualquer lugar, eu dei um treinamento recentemente numa imobiliária lá em Maricá, onde eu fiz 6 meses de acompanhamento e treinamento para os corretores da imobiliária. Legal. E uma das coisas que eu trabalhava neles, porque isso tinha sido uma demanda da gestão, Priscila, o tempo todo a gente tem que estar ali lembrando eles do que eles têm que fazer. Ai, gente, eu não tô... Eu falei assim, infelizmente, a gente melhora isso, mas falar pra você que isso vai acabar é quase impossível, porque são seres humanos. Eu vou te falar que o pior momento da minha vida foi quando eu era CLT e me transformaram em gestor. Eu fiquei conhecido como o Senhor Demite. Mas aí que tá. Porque eu falava assim, o que eu ficava mais espantado, por exemplo, contratava um cara que ele é pai de família, tá dependendo
dali da família dele, a família dele tá dependendo dele ali, do emprego e tudo. E eu falei assim, gente, eu tenho que ficar motivando esse cara toda hora, porque eu só de pensar no meu filho, na época, quando eu era casado também, pô, da minha ex-esposa, da minha esposa, na época, ficava assim, pô, isso pra mim já era uma motivação já quase que automática, porque eu queria dar o melhor. E eu ficava, como eu já tinha isso já entranhado dentro de mim, eu achava que isso daí era o básico. Todo mundo é assim. Que eu, inclusive, fui ensinado, e aí a gente pode falar sobre isso, que foi ensinado e falou assim, olha, se você for contratar alguém, contrata um pai de família, porque ele vai ter mais responsabilidade. Aonde? Porque eu não encontrei isso, não. E aí também a questão de fazer, né? Hoje você tem essa possibilidade de testar, né? Ver perfil comportamental, né? A Pri falou muito bem, para ver a pessoa para determinada área ali. E quando alguém me contrata, por exemplo, um treinamento corporativo, por que um empresário ou empresária, ela investe? Sim, não vou falar que ela paga caro. Ela investe alto por um treinamento para 50 pessoas, 20 pessoas ou 100 pessoas. Porque hoje é mais barato, menos custoso você treinar do que você contratar. Porque para contratar você precisa demitir, né? Se a gente for trocar pessoal. Exatamente. E quando a gente fala de números, né? A Pri também é treinadora, ela sabe. Quando a gente fala de números, pós-treinamento aumenta absurdamente o faturamento de qualquer empresa. Por quê? Porque nós, eu falo nós, não é somente essas pessoas que têm esse perfil diferente do nosso, Pedro. Todos nós precisamos de motivação e sermos motivados. Então, a gente tem automotivação e a gente precisa. Aí vem a questão da ambiência. Não é porque eu, Letícia, a Pri, o Pedro, a gente tem essa ambiência hoje favorável que talvez a gente tenha construído porque não tinha em São Gonçalo, Niterói, Maricá, que seja, a gente construiu essa ambiência favorável, onde eu tô com a cabeça mais assim, e a Pri chega pra mim e fala assim, Lê, tá doida? Vou te dar 2 tapas na cara. Ela não faz isso, tá, gente? Mas vamos dizer assim. Ei, que isso? Tô conhecendo hoje, gente. Hoje, mas já tô te dando essa liberdade. Lê, lembra de quem você é. Levanta essa cabeça, rainha. Ó, coroa, vai cair. Que isso? Não, vambora. Tá precisando de mim? Tô aqui, ó. Nem sempre eu tive isso, a Pri teve. E quem tá em casa, quem tá assistindo, né, do escritório, na maioria das vezes não tem. Então, a gente tem que entender que não é porque a pessoa não quer. Será que ela não quer ganhar mais? Será que ela não quer faturar mais? Ela quer, só que ela não consegue. E aí tem uma questão também física, a nível de hormônio. É muito sacrificante porque a gente trabalha, a nossa mente trabalha com economia de energia. Então, sair da zona de conforto é muito difícil, porque se fosse fácil assim, todos nós iríamos para academia todos os dias. Nós se alimentaríamos muito bem, ninguém iria ingerir açúcar. Sabemos disso, mas por que a gente tem tantas coisas? Porque nós não estamos, na maioria das vezes, inseridos em ambientes favoráveis. Porque a gente, na nossa infância, a gente foi acondicionado, de certa forma, a uma ambiência, a uma estrutura, a um sistema que funcionava. A Pri falou que ela agradava e tudo mais. Ela entendeu que isso não era tão vantajoso, mas em algum momento ela achava que era, então por isso que agradava. Hoje ela decidiu ser, de repente, até desagradadora para algumas pessoas, porque toda vez que a gente fala um sim para alguém, a gente está fazendo o quê? Falando não. Exatamente. Para nós. Então, a função do treinamento ou dessa motivação, você como gestor na época, a gente precisa mostrar para a pessoa o ganho que ela vai ter se ela realizar aquela atividade. E para a empresa recebe muito, muito, muito quando você tem um profissional ali. Aí entra a questão do comissionamento. Quem é que vende mais? Quem é comissionado ou quem tem um salário fixo? Aí eu vou jogar agora para a Pri de novo. Com certeza. É uma motivação constante. É assim, eu preciso da automotivação? Sim. Cada pessoa vai desenvolver essa automotivação num nível diferente. Tem gente que é automotivado por natureza. Acorda ouvindo música nas alturas, já abastecendo e tá tudo não certo. Não sou assim. Como tem gente que demora 1 hora para acordar. Levanta na paz e na calma, não fala com ninguém, porque precisa de um tempo. Tá tudo certo. Tô fazendo download ainda. A questão é... Eu tenho a automotivação, mas a motivação ela é necessária. A gente acaba precisando por causa dessa questão do ambiente. E a gente foi acostumado a isso. E não tem jeito. Eu falo que a motivação é como se fosse um combustível de carro. Eu sou o carro. Eu preciso de quê? De combustível para andar. E aí entra um outro ponto que eu falo que quando me perguntam assim, Priscila, você é palestrante motivacional? Não. Eu detesto essa expressão. Eu sou palestrante ativacional. O que é isso, Priscila? Eu tenho que mudar lá. Sabe por quê? Porque a motivação, ela acaba
sem gerar, muitas vezes, um resultado prático. Por quê? Eu saí no gás daquele evento, a pessoa vai pro start, ouve um monte de gente bacana, conteúdos interessantes, eles saem de lá motivados, com combustível lá em cima. Mas se eles não forem ativados para uma ação, no dia seguinte, tá tudo igual o dia antes do evento. Porque a ambiência, a rotina é a mesma. Ele volta para a realidade dele. Eu preciso passar a entender que quando eu gero uma motivação, eu preciso também gerar nele uma ação. Qualquer lugar que eu vá, se eu vou dar uma mentoria, se eu vou dar uma consultoria, se eu vou dar um treinamento, a minha preocupação não é colocar combustível em ninguém. É falar pra ele o seguinte, ó, o combustível tá aqui, mas a minha maior preocupação é ligar o carro e anda. É dar pra ele o que a gente chama no Instagram de CTA, sabe aquela chamada? Sim. Exatamente. Que aí você fala assim, clique aqui, Arrasta sabe? pra Arrasta cima. pra cima. Gente, isso a gente tem que trazer pra nossa vida real. Verdade. É você virar e falar assim, você quer ter sucesso? Os 10 passos estão aqui, mas você precisa sair daqui hoje fazendo isso. Entendi. Porque aí sim, as pessoas que realmente foram pra lá com a intenção de uma mudança, elas vão ser direcionadas pro que elas precisam fazer, que é o famoso primeiro passo. E aí, ela deu o start ali, por isso que o evento tem o nome de Start. Que lindo. Porque a intenção é fazer com que a pessoa saia do evento startado para uma mudança. Agora, depende dela, do que ela gerou de mudança de mentalidade a partir daquele start para que ela continue. Aí entram os processos de mentoria. Então, assim, a gente recebe profissionais de várias áreas, né? Você trabalha desenvolvimento de negócio, eu trabalho comunicação, aí tem uma outra, às vezes, que trabalha finanças. Todo mundo vai precisar de tudo que tá no evento? Nem sempre. Às vezes, a pessoa tem uma dor naquele momento na gestão financeira, então ela não vai dar uma continuidade ou não vai ter um start de mudança na minha área nem na área da Lê. Ela vai ter daquela de finanças. E aí ela vai dar aquele primeiro passo que foi motivado por aquela ação. E ela vai procurar essa pessoa no dia seguinte porque ela entende que ela precisa de ajuda. E, gente, pedir ajuda é saudável. E é fundamental. E eu tenho necessário. mentores. E Eu só necessário. sou quem eu sou hoje porque eu tive coragem, porque eu tive atitude, porque eu tive pessoas caminhando comigo para me ajudar a não desistir, Nossa. para me direcionar. Isso é fundamental. Só que eu preciso agir. Eu preciso me colocar nesse processo. Agora, como desenvolveu essa Priscila? Agora vamos lá Então, do vamos lá. começo, vamos... Bem, se eu voltar lá para minha infância e adolescência, eu era uma criança tímida, cheia de insegurança e sofri muito bullying na escola, porque eu era sempre fui mais fofinha Tamo junto. e com seios mais avantajados. Então, por causa disso, eu sofri muito bullying na época da escola. Eu lembro até de um episódio especificamente, quando eu lembro disso hoje, eu começo a rir, mas na época eu chorei. Chorava. Eu fui apresentar um trabalho que eu não tive como fugir, porque eu era aquelas que eu tinha tanta vergonha, que eu preferia falar assim, gente, eu faço o trabalho todo e vocês apresentam. Essa sempre foi a minha intenção, mas nem sempre eu conseguia fazer isso. E nesse dia eu tive que apresentar. E quando eu comecei a falar, uma pessoa, um dos alunos lá do fundão da sala, levanta uma placa escrito peituda. Nossa. E aí todo mundo começa a apontar, todo mundo começa a rir. E eu faço o quê? Começo a chorar, morrendo de vergonha e saio da sala. Não consigo fazer o término da apresentação. Então eu sofri muito isso em alguns episódios da minha infância, adolescência. Com esse episódio, eu fui fazendo o quê? Eu fui me Se interiorizando. Colhendo, né? Sabe? Me achando feia, me achando insatisfatória, me achando incapaz. Não merecedora. Não Vou merecedora. até fazer um parêntese rapidinho e olhar pra câmera ali e falar pra essa pessoa, que eu não sei se é homem ou mulher, olha a Priscila aqui onde ela tá. Então, muito obrigada por você ter feito isso. Talvez você não tenha uma vida, né, que você gostaria, mas isso foi fundamental pra hoje ela ser a comunicadora foda que ela é. Exato. E incentivar, inspirar e treinar tantas pessoas, né? É sobre isso. Exatamente, é sobre O isso. que você fez? Você pegou essa dor e em algum momento você ressignificou. Você vai contar pra gente. Bem lá na frente. Eu passei minha adolescência assim, sempre gostei de gente, né? Como eu falei, meu perfil é influente. Só que eu gostava de gente, mas era aquelas pessoas assim, do meu ciclo. Eu nunca fui a pessoa de muitos amigos, mas eu tinha os meus amigos. Sim. E eu cresci assim. E me formei em Direito na faculdade.
Mas eu não me formei em Direito para ser advogada. Eu me formei em Direito para fazer concurso, para eu ficar atrás de uma mesinha, para eu não precisar falar com ninguém. Esse era o meu foco. Porque eu não pensava em advogar, eu morria de vergonha só de pensar nisso. Então, eu fiz Direito pela facilidade que na época tinha e pela estabilidade, que também na época tinha. Porque hoje em dia, sinceramente, eu já nem sei se existe mais essa palavra, estabilidade. Nenhuma profissão, né? E aí, eu fiz Direito, casei com 21 anos, casei nova na época. Quando eu me formei, eu consegui uma vaga num cargo comissionado no Ministério Público Estadual para ser assessora processual. Porque uma das promotoras, eu trabalhei durante muito tempo, durante a minha faculdade, na Associação do Ministério Público, na Amperj, como assessora administrativa. Então, eu acabei fazendo muitos contatos nessa época. Então, quando eu me formei, uma das promotoras descobriu que eu tinha me formado, tinham acabado de lançar essa vaga, e ela veio me perguntar: Pri, você não quer trabalhar na sua área? Porque acabou de lançar uma vaga para assessores processuais de promotores, e eu gosto muito do seu trabalho aqui, sei da sua responsabilidade, queria te chamar para você ser minha assessora. E aí, na mesma hora, eu falei: caramba, é uma oportunidade. Tentei negociar até na época para eu sair da empresa, não quiseram me mandar embora. E aí, na boa, sabe, na paz, eu falei: não tem problema, mas eu quero sair daqui com as portas abertas, mas eu quero sair, porque eu quero investir na profissão que eu tô escolhendo para mim. E fui. Então, foi o meu primeiro ato de coragem, né? Saindo um pouco da minha zona de conforto, foi essa mudança. E aprendi muito, só que eu caí na área criminal. Eu fui ser assessora na Central de Inquéritos primeiro, e depois eu fui jogada pro Tribunal do Júri aqui de Niterói. E assim, imagina uma pessoa influente, emotiva, fazendo atendimento de mãe de preso, vendo processos que nem sempre eram só de um furtozinho daqui e dali. Eu comecei a levar isso para casa e comecei a interiorizar tudo aquilo dali, a sentir. E aí eu quase entrei num processo de depressão por causa disso, porque eu tava trazendo para minha vida e para minha realidade tudo que deveria ser só do trabalho. Né? E aí eu comecei a falar: opa, eu não sei se eu quero isso pro resto da minha vida, não. Eu não tô bem. E na época eu tava até fazendo um preparatório para a promotoria. E aí abortei um pouco a missão, porque eu precisava recalcular a minha rota, porque eu não estava me reconhecendo naquele momento. E foi quando, na mesma época, eu comecei a pensar em engravidar. Eu falei assim: não tá batendo, eu preciso arrumar alguma outra alternativa. Que seja mais leve, né? Que seja mais leve, que me traga até flexibilidade para eu curtir uma maternidade, porque ali eu não teria. Enfim, decidi fazer uma segunda faculdade. Fui fazer designer de interiores. Nada a ver. Trabalhando no tribunal do júri. Designer de interiores. Mas porque na época, né, o meu marido da época, que hoje é ex-marido, ele era arquiteto e a gente meio que tinha feito um planejamento. Eu faço designer, a gente monta uma empresa e a gente trabalha junto. Então, foi mais ou menos essa a ideia. E eu sempre fui muito criativa. Então, eu falei: vou explorar um pouco esse meu lado da criatividade. Fui. Carreguei até minha mãe junto na época. O sonho da minha mãe era fazer faculdade. Né, quase. A intenção dela era só fazer a faculdade, Legal. que era o sonho dela. Eu falei: mãe, já que eu vou fazer outra, vem e faz comigo. E ela fez. Só que faltando um ano para me formar, eu engravidei da minha filha. Aí tive que trancar, faltando 6 meses mais ou menos para me formar. Fiz aqui na Estácio. Tive a minha filha. E quando a minha filha nasceu, eu já tinha decidido que, assim que terminasse a minha licença maternidade, eu pediria exoneração do meu cargo e eu iria trabalhar com essa parte de interiores. E terminaria o meu curso e começaria a empreender. Que até então eu não era empreendedora. Até então eu era aquela pessoa que tinha todo mês o salário, que estava tudo ali sempre garantido, desde os meus 17 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar de verdade, com carteira assinada e etc. Então, isso tudo fez com que eu tivesse aquele estalo. Uma nova mudança precisa acontecer aqui. Ia te perguntar agora, quando que foi, que é o que todo mundo quer saber, quando foi o start? Então, vamos lá. O start. Comecei a trabalhar com designer de interiores. E isso, montei uma empresa, na época, que se chamava Decor. Terminou a faculdade? Terminei a faculdade, Legal. Acabei fazendo em uma outra instituição, porque eu tive que mudar o horário, né, por causa da minha filha, que já estava com 1 ano. E comecei a trabalhar nessa área, só que isso despertou em mim a vontade de fazer outros cursos. E aí eu fui fazer uma pós em gestão empresarial, com o objetivo de gerir a empresa que eu tinha acabado de abrir.
Não eu tinha precisava noção da magnitude que você ia impactar, né? Eu precisava aprender a gerir pessoas, a entender de processos dentro de uma empresa. E foi a partir dessa gestão que eu comecei a me apaixonar por essa parte de treinamentos, de gestão de pessoas em si, de lidar com líderes. Isso começou a ampliar um pouco a minha mente para essa área do desenvolvimento humano. E aí eu comecei a estudar cursos aleatórios, empreendedorismo, marketing, comunicação. Só que, na verdade, a comunicação veio um pouquinho depois. E eu vou contar porque esse foi o meu start para eu ser hoje quem eu sou. Mas todas essas partes que envolvem o desenvolvimento de um negócio, eu comecei a aprender. E aí eu fiz também um curso de organização residencial, porque eu queria complementar a minha atividade como designer de interiores. E aí eu fiz esse curso, e quando eu terminei esse curso, uma loja que eu era parceira como decoradora aqui de Niterói, de Caraí, ela virou e falou assim, Pri, você acabou de fazer um curso, porque eu acho que eu tinha divulgado em algum lugar, de organização, não é? Eu falei, sim. Então, eu vou fazer uma inauguração do showroom da loja. E eu queria muito fazer um coquetel para os meus principais clientes e uma mini palestra falando dos benefícios de um projeto de organização para ambientes, para a gente poder trazer um pouco até desse seu novo serviço, porque quem sabe não aparece cliente para você. E aí, na hora, eu aceitei. E eu lembro que logo em seguida eu me arrependi. Porque eu falei, por que eu aceitei, gente? Eu não sei falar em público. Eu não sei nem o que falar em público. Né? Começou a me travar de várias formas, mas eu já tinha aceitado. E já era pra semana seguinte. E aí eu lembro que eu saí da loja desesperada. E eu cheguei em casa mais desesperada ainda, do tipo, o que eu vou fazer? E aquela frase que a gente nunca quer ouvir, né? Quando eu comentei que eu tinha aceitado esse convite, não tive o apoio e o incentivo. Ouvi assim, cancela? Você não vai conseguir, você vai passar vergonha. Não, você não fala em público, você vai falar o quê? Você é doida? E aí eu falei, só que eu tinha tanta vergonha pra cancelar. Pra você ter noção, o nível da vergonha, eu falei assim, eu assumi. Você não cancelou? Como é que eu ligo pra ela agora e falo que eu vou cancelar? E aí eu cheguei a ligar. Quando eu ligo, ela atende assim, tá tudo confirmado. Já avisei pra todos os clientes, vai ser quinta-feira da semana que vem. E aí eu falei, não dá pra cancelar mais, não. A vergonha não te impediu. E aí eu desliguei e falei, eu preciso de ajuda. E foi quando eu comecei, na época, eu sempre escrevi muito bem. Não falava bem, mas escrevia muito bem. Então, eu era colunista de alguns blogs de decoração e organização na época. E o direito contribuiu também, né? Muita coisa, né? O amor pela leitura, pela escrita. E eu lembro que eu comecei a mandar mensagem para várias colunistas que eu sabia que já davam palestras, para ver se alguém me ajudava. Olha que incrível. E aí, uma pessoa lá de São Paulo, que era colunista de um mesmo blog que eu, ela trabalhava com organização, ela me respondeu no e-mail e falou assim, olha, fica calma, você tem conteúdo, você já escreve muito bem. Eu vou te mandar uns materiais que eu tenho e você usa, escolhe um pra você usar. Eu falei assim, gente, a mulher nem me conhece, tá me ajudando. O nome dela é Kalinka Carvalho. Eu falo assim, Kalinka. Beijo pra ela aqui. Ó, beijo. Difícil também no nome, né? Você sabe que o quanto eu sou grata, que toda vez que eu conto essa história, eu tenho esse processo de gratidão, porque ela abriu, assim, a mão pra mim, mesmo sem me conhecer, que é uma coisa muito difícil hoje em dia, me doando um conteúdo que era dela. Outra coisa muito difícil hoje em dia, pessoas especiais existem. Nossa, que frase especiais linda. existem. Exatamente. Né? Já pode aí Já colocar o slogan. Não, assim, mas pessoas... E aí, enfim, o dia chegou. Fui eu, né? Já tinha assumido compromisso, vamos lá. E eu lembro que a meta era um evento para 25 pessoas. Então, a dona da loja tinha organizado um coquetel para 25 pessoas, tinha colocado assento para 25 pessoas. E, gente, começou a chegar gente da dona da loja fica preocupada, porque não tinha espaço para todo mundo. Que ótimo. Não tinha coquetel para todo mundo. E eu me tranquei no banheiro. E lá eu fiquei quase 40 minutos chorando. Desesperada, querendo fugir, querendo ir embora. Eu falei, eu só não fujo porque não tem janela, que era exaustor no banheiro. E pra eu fugir, eu tinha que passar por toda a loja, então eu ia passar pelas pessoas. Sei que eu fiquei lá muito tempo. Até a hora que a dona da loja teve que bater na porta do banheiro e falar assim, Priscila, a gente precisa começar. E aí eu fui, sequei as lágrimas, porque já tinha borrado toda a maquiagem. Eu fui com cara de choro mesmo. Falei assim, seja o que Deus quiser, vambora. E foi um desastre. A palestra que era pra durar 20, 25 minutos, eu fiz em 7. Porque eu só li os slides que estavam na tela.
Na hora do final, ela, pra me ajudar, ainda fala assim, alguém tem perguntas? E tiveram perguntas, eu não consegui responder nenhuma. Eu travei. Caramba. E eu fiquei assim, que vergonha que eu passei. Eu posso até ser um excelente profissional, mas acho que ninguém nunca vai me contratar pra nada, porque eu me senti frustrada pela minha performance ali. O emocional tava abalado, né? Você não conseguiu E ser ela quem você... veio, me agradeceu. E eu saí, mas eu saí com uma virada de chave muito grande. Na verdade, foram 2 viradas de chave que eu tive ali. Foram me buscar na porta, eu entrei no carro chorando, ouvi o Eu Te Avisei, que é outra faca no estômago pra qualquer pessoa. Nunca falem isso, por favor, pra ninguém. Gente, isso dói Dói na muito, alma. E aí eu virei e falei assim, eu vou aprender a fazer esse negócio. Primeiro porque eu não morri, Fá. Eu ia perguntar isso, você não morreu, tá aqui, né? Segundo, tudo que me perguntaram, eu sabia a resposta. Eu só não sabia falar. Só não conseguia Caramba. falar. E aquilo gerou um gatilho muito forte em mim de eu preciso aprender, porque quantas dúvidas eu teria sanado, quantas pessoas eu teria ajudado, quantos negócios eu não teria fechado se eu tivesse sido melhor. E aí, no dia seguinte, eu tava pesquisando tudo sobre comunicação que você Legal. imaginar. Como perder o medo de falar em público, como destravar a comunicação, tudo que E você destravou, imaginar. hein? Destravou, De hein? livro, de vídeo, de curso online, curso presencial, eu comecei a consumir, não com o objetivo de virar a palestrante profissional ou a treinadora, eu só não queria passar vergonha de novo. Falei, se um dia esse convite surgir, eu vou estar mais preparada. E é o provar também, não só pro outro que você é capaz, mas primeiro pra nós, Não, né? Pra principalmente, eu precisava provar pra mim que aquilo que eu carregava dentro de mim podia ser compartilhado para outras pessoas. E que eu poderia, que eu seria capaz de fazer. Sabe? Foi uma comprovação através que o próprio autoconhecimento começa a trazer pra gente. Opa, eu tenho limitações? Tenho. Todos nós temos. Mas o fato dessa limitação existir hoje não significa que ela não possa ser minha força de amanhã. Nossa. Exatamente. E foi o que eu comecei a entender e descobrir nesse processo. E comecei a me desenvolver, comecei a buscar recursos para me desenvolver. Precisei fazer investimentos financeiros, sim. Gente, a gente não se desenvolve se não investir financeiramente também. É investimento de tempo, é investimento de energia, é investimento de dinheiro. Por quê? Porque isso vai trazer pra gente o resultado que a gente quer lá na frente. Talvez a médio prazo, longo prazo, não sei. Depende muito de cada projeto, mas tudo requer investimento. É muito importante que você falou agora da fraqueza se tornar Combustível. A força. a força, e também eu vou te falar da força que pode se acabando, dependendo inclusive até das circunstâncias, se transformar em fraqueza. Eu falo isso porque tem muita gente, inclusive eu tenho compartilhado, mas eu comento e vou comentar de novo. Eu era gago até os meus 16 anos, de nem conseguir falar. Não conseguia falar nada. E houve essa virada de chave. E que hoje, cara, de vez em quando dá umas travadas que é de lei, mas... Se você Pra não nós também. falasse, eu jamais sonharia que você um dia foi gago. Não, sim. Mas eu era de... Quem era pequeno, inclusive da minha época eu era pequeno, era tipo assim, que isso, gente? O que O aconteceu? cara virou professor, aí viu o quadro. Tem até um amigo que ele escreveu zoando, mas depois ele apagou num post, né, que você fez, tá? Aí falou assim... Pô, Pedro, achei melhor não colocar, não, tá? Eu falei assim, não, tem problema. Não, tipo, me zoando, tipo assim. Falou, o Gaguinho... Quem diria, o gago venceu na vida. Não, ele falou, pô, o Gaguinho virou palestrante. Mas eu levei na zoação, eu tava levando na zoação, mas ele mesmo se autoconscientizou de, tipo assim... Até porque você inspira pessoas, né? Aí ele, não, desnecessário. E da força se transformar em fraqueza... eu tive uma experiência dessa de que eu me achava tão forte numa determinada... uma determinada área da minha vida, e que justamente por eu me achar muito forte, eu achava que, tipo assim, ninguém vai conseguir me derrubar nisso daí. E precisei ser derrubado justamente nessa área onde eu achei que eu era muito forte. É o ego, né? Peraí, tem que cuidar. Tem que tomar um cuidado. É porque tudo em excesso é ruim, né? Deixa de ser saudável. Então, até quando a gente... Eu falo assim, tem gente que pergunta, Priscila, eu tenho vergonha de falar no que eu sou bom. Eu não preciso ter vergonha. Se eu sou bom, eu preciso entender que eu sou bom, porque isso vai fazer com que eu ajude pessoas.
Mas eu também preciso entender que, mesmo eu sendo bom, eu sempre posso melhorar. E que existem pessoas melhores do que eu. Sempre eu posso aprender, né? Sempre eu posso aprender. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Eu sendo bom ou não, eu preciso ter essa clareza de que é equilíbrio. Por quê? Porque senão, a gente acaba entrando também numa esfera muito perigosa de achar que a gente não precisa de mais ninguém ou de mais nada na nossa jornada. Coisas Então, que... isso acaba que foram acontecendo. falados aqui, a Pri tocou em dois pontos. Primeiro, você falou assim, eu reconheci, eu entendi que eu preciso aprender. Olha isso, uma treinadora da magnitude que a Pri é hoje, né? Essas pessoas todas que ela já impactou, inclusive um pouco antes de começar, a gente estava falando sobre alunas suas. E ela falou, ela reconheceu, eu preciso aprender. O problema de algumas pessoas que ainda não têm o resultado que gostariam é que elas não conseguem ter a humildade de entender que elas precisam de pessoas. Elas precisam aprender. E antes um pouco, você falou assim, eu, mesmo como mentor, eu tenho mentores, olha isso, né? Reforçar, nós precisamos de pessoas. Exatamente. Porque o conhecimento que a Pri tem, talvez não seja o que a Letícia tem. E em algum ponto, uma vírgula do que eu falar vai mudar. E vai mudar o teu jogo, vai mudar o teu resultado e muda tudo. E o que a Pri fala, é o que eu falei do último episódio aqui com o Pedro, eu vou sair daqui diferente. Eu decido sair daqui diferente. Eu sempre quero aprender, eu sempre posso aprender. Eu tenho um filho de 6 anos de idade, eu aprendo com ele, dirás com a Priscila, dirás com o Pedro, dirás com as pessoas que estão em volta. Então, eu volto a bater na tecla da ambiência. Qual a ambiência da pessoa que está em casa hoje, ela está inserida? E tem um ponto, Pri, que deve ser muito comum para vocês dois também, que é o seguinte. Letícia, para você é fácil porque você tem ótimos amigos. Você tem pessoas que pensam como você. Quando eu não tinha, o que eu fazia? A gente buscava livros, a gente buscava estudar, né? Você falou assim, e eu mandei mensagem para amigas, pessoas que eram colunistas de blog também, e ela te ofereceu. E se você não pedisse ajuda? Você não teria. E se você esperasse cair do céu, será que ela ia adivinhar, lá na casa dela ou no escritório, que a Pri, aqui, né, em São Gonçalo ou em Maricá, não sei onde você estava morando, mas mandaria uma mensagem, oi Pri, tudo bem? Eu sei que você está precisando de uma palestra. Não, ela não tem como saber. E às vezes, nós ali na nossa bolha, a gente esquece que a gente pode pedir ajuda, a gente pode se associar a pessoas. Eu não tenho condições de pagar um ingresso de 1.000, de 2.000, de 5.000, ou investir 100 mil reais, igual você fez em 2022, 2023, mas você pode estar no Start Experience, você pode estar no Rainha de Negócio, você pode estar aí assistindo um podcast que você está assistindo aqui nosso. Exatamente. Quanto que você está pagando para assistir esse episódio? Algumas pessoas sairão desse episódio aqui com viradas de chave que farão elas mudar o jogo da vida delas. Exatamente. E outras será somente mais um episódio. Então, é trazer isso de consciência. O ambiente não é só as pessoas que estão do nosso lado fisicamente, mas a qualidade do conteúdo que a gente consome no nosso celular, no nosso computador, no lugar que a gente frequenta a nível de religião. Quais são as pessoas? Quem você pode se apegar no momento de fraqueza? Porque no momento de vitória, de felicidade, é muito fácil a gente atrair, porque é assim, né? O ambiente, ele vai nos moldar. Se eu tô rindo, tô feliz, ou eu tô rindo... A Pri nem sabe do que eu tô rindo. E eu começo a ter uma crise de gargalhada aqui, ela vai começar a rir. Ela não sabe do que eu tô rindo, mas eu contagio. Mas a tristeza, né, Pedro? Também contagia. A reclamação, a fofoca. Em vários níveis da nossa vida. Então, se eu quero um resultado X na área X, por exemplo, comunicação, eu vou me associar a quem é a Pri. Então, Pri, como que você pode me ajudar? Como que você pode fazer? Só que até chegar nesse ponto de entender que eu posso pedir ajuda é um processo, é um caminho. E eu gostaria de te passar a bola de novo para que você falasse um pouco para quem está em casa e não tem uma ambiência favorável. Talvez vive um relacionamento que não tem uma pessoa ali legal e que às vezes acusa ao invés de incentivar ou apoiar. Ou tem amigos que estão zombando, como no caso do Pedro. Algumas pessoas tiveram, eu também já passei por bullying. Acho que todos nós já passamos em alguma esfera. Como fazer se elas não têm pessoas com a mesma mentalidade? Porque a maioria das pessoas, elas se sentem como se fosse um peixe ali fora d'água. Elas começam a falar e chamam de maluco e tal. O que fazer? Como começar? Aí a pergunta é, como dar o start? Então, vamos lá. Dar um start e em que momentos dar um restart? Perfeito. Então, vamos lá. Primeira coisa os obstáculos, eles sempre existirão. Então, desde o momento em que eu não tenho alguém que me apoie, ou que eu não tenha condições financeiras, ou que eu não tenha amigos que possam, de alguma forma, estar ali me dando direcionamento, isso tudo são obstáculos. Cada um, dentro da sua realidade, vai apresentar um obstáculo diferente. Nós temos 2 opções. Ou eu pego e transformo esse obstáculo num muro, onde vai me impedir de ver qualquer horizonte e avançar,
Ou eu tenho a oportunidade de transformar esse obstáculo em algo que vai gerar em mim força para ultrapassá-lo, gerando também em mim um gatilho para uma pergunta. O quanto eu quero que eu realmente digo que eu quero? Porque se eu quero de verdade, eu vou pegar esses obstáculos, vou ressignificar isso como uma força geradora de mudança. E significa que eu vou me afastar daquele obstáculo? Não, muitas vezes eles vão estar ali do lado durante muito tempo. Porque tem obstáculo que a gente não consegue se livrar facilmente. Mas eu simplesmente vou pegar e falar assim, opa, eu vou começar a criar uma neutralização para isso que de alguma forma não gera em mim algo positivo. E vou buscar estar em meios que geram em mim aquilo que eu preciso para eu chegar aonde eu quero. Perfeito. Então, é questão de realmente eu entender o que eu tô fazendo com as minhas dificuldades hoje. Eu falo que tudo na nossa vida traz lições. Problemas trazem lições. Eu posso simplesmente pegar e transformar esse problema num gigante, como posso pegar e transformá-lo num professor. Verdade. E aí eu pego e falo, caramba, eu tô passando por isso. Qual é a lição que eu aprendo disso daqui? Eu vou sentir a dor, vou sentir a frustração. Tá tudo bem, isso faz parte do ser humano e da vida. Mas qual é a lição que eu vou extrair disso que eu estou vivendo para que a partir dessa lição eu utilize isso como degrau para que eu possa continuar avançando rumo àquilo que eu digo que eu quero. Que aí eu começo a agir. Eu saio só da esfera do querer. Porque é aquela coisa, é a média 7. Querer todo mundo quer. Você só tá sendo mais um que quer algo. Que fala que vai fazer, que fala que Que quer. fala que vai fazer, que fala que quer, que fala que sonha. Tá, mas e aí? Viver na esfera do planejamento, gente, eu falo que planejar é fácil. Não é difícil, dá trabalho. Planejar dá trabalho, mas não é difícil. Executar que é a questão, né? Só que ninguém vive de planejamento só. Realização não acontece na fase do planejamento, acontece na fase da realização. Só que também não adianta eu querer ser um realizador sem planejamento. Sim. Tudo tá caminhando junto, tudo faz parte de um conjunto. Aí a gente trazendo um pouco da esfera dos perfis comportamentais. Se eu pego um dominante, ele precisa entender que um pouco do planejador ele precisa ter, porque senão ele se atropela, quebra a cara, perde dinheiro, fale. Agora, se eu tenho um planejador que não desenvolve uma dominância, ele sabe muito na teoria. Faz nada. É aquela pessoa que, assim, planejou a vida inteira, mas chega lá nos 60, 70 anos de idade, ele vira e fala assim, o que eu construí? Só planejamentos. Entendeu? Então, a gente precisa começar a olhar e entender que esses obstáculos precisam primeiro ser avaliados. O que eu tô fazendo com eles? Segundo, reconhecer se eu estou transformando em muros que está na hora de quebrar esse muro e começar a pedir ajuda de quem pode ajudar. E aí entra um ponto muito importante. Identifique para quem você vai pedir ajuda. Exatamente. E também para quem você vai ajudar. Porque assim, gente, hoje em dia, ser enganado é fácil demais. Sim. E às vezes quando você percebe que está sendo enganado, já está muito você tarde. Tá muito envolvido. Tá muito envolvido, já perdeu muito tempo, perdeu muito dinheiro. Então, assim, é importante, sabe? Você pedir ajuda, mas pesquisa. Cria conexão, se identifica, conversa. Hoje, querendo ou não, os negócios, eles são baseados em relacionamentos. Ninguém compra sem se relacionar, então explora isso exatamente para que você veja de quem você vai pedir ajuda, em qual meio você está entrando, se aquele meio, ele traduz os seus valores, que isso é uma outra coisa que eu bato muito na tecla. O meu meio que eu escolho para ser meu, ele precisa ter os valores que eu tenho, porque senão em algum momento vai ter conflito. Vai ter te influenciar negativamente. Eu falo que eu nunca estou associada a uma pessoa que eu não me inspira. Se eu não me inspirar naquela pessoa, eu não quero como amigo. Eu posso ter até algumas coisas ali e tal, conversar, ser colega e ter uma certa... Agora, como parceiro, patrocinador ou amigo para minha vida, são somente pessoas que me inspiram. Letícia, em todas as áreas, não, porque a gente não é perfeito. É muito difícil. Mas pessoas que eu não admiro, eu não tenho como amigos, porque eu sei que eu vou me parecer com aquela pessoa naquela esfera. E tem um amigo meu que uma vez me falou uma frase, acho muito legal trazer ela aqui hoje, para todas as pessoas que estão assistindo, inclusive, que é muito mais fácil a gente resistir àquilo que a gente nunca experimentou. Então, às vezes, algumas pessoas te apresentam coisas, situações, pessoas, enfim. E isso a gente pode falar até das drogas, né? É que você pensa, meu Deus, não faria isso.
Mas a pessoa vai sempre falando, e não adianta. Não. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E é sobre isso. A força do meio, ela é esmagadora. É igual quando você tem um carro X. Todo mundo começou a comprar aquele carro ali em volta de você. E você tem um outro determinado carro, um Y. Todo mundo, mas o X é muito bom, o X é muito bom. Daqui a pouco, quando você vê, você tá indo na concessionária fazendo um test drive, você fala, caraca, tô também. É a galera que tem um Rolex, é uma determinada marca de roupa, bolsa e tudo mais. A gente tem a nossa identidade, mas a gente é influenciado pelo meio. O exemplo disso é sotaque, é palavrão, é um monte de coisa que a gente fica. Não estou falando sobre certo ou errado, mas a gente, às vezes, tem um ego tão inflado de achar que, não... Eu tenho uma mentalidade aflorada, eu sou mentor, Então, assim, mesmo eu tendo amizade com fulano que faz coisas absolutamente que eu abomino, e aí é sobre eu, né? O que eu penso. Eu falo, não, mas eu vou ajudá-lo. Aí você vai ali ajudando. Não, mas eu vou falar pra ele que isso é errado. Aí ele começa a te apresentar outra pessoa que faz a mesma coisa. Aí você tá ali, errado. E a pessoa, aí entra a questão do Pedro, que ele fala. Ele não tem paciência pra isso. E eu entendo ele. Porque quando a pessoa não quer ser ajudado, além dela não querer ser ajudado, o que ela vai fazer com você? Ela vai te puxar para baixo ou te atrapalhar. E ela vai querer te mostrar que aquilo é certo ou que você está errado. E na maioria das vezes, principalmente quando a gente está em alta velocidade, pessoas que estão em baixa ou parado, o que elas tentam fazer conosco? Aí eu deixo pro Pedro. Exatamente. Queria aproveitar e perguntar para vocês. Tanto para você... Tá aqui recebendo a gente, quanto para aproveitar e perguntar para a Letícia. Vocês estão falando de valores. 2 valores inegociáveis. Minha fé. Uhum. E a verdade. Minha fé é a verdade. E você? Ética e respeito. Ética e respeito. Falei muito do direito agora da ética, viu? Professora de ética. Beijo para você. Porque a ética, a gente fala de várias esferas da nossa vida, né? E hoje o que a Pri falou é muito verdade. A ética profissional tá muito... Mas tem uma terceira que eu queria acrescentar. Pode acrescentar. A excelência. Excelência. Porque é uma coisa que, assim, independente de ser 1 ou de ser 1000, é uma coisa que eu prezo muito em tudo que eu faço. Entregar sempre o melhor. Agora, o que é ética para vocês? Uma pergunta difícil para conceituar, né? Porque eu entendo que a ética para um pode ser não ética para outros. Por exemplo, eu sou conhecido entre o meu meio de ser uma pessoa muito ambiciosa. Só que já interpretam que eu poderia ser uma pessoa antiética só pelo fato de eu ser ambicioso. Mas a ambição é uma coisa positiva. Exatamente. Mas vocês entenderam? Entenderam? Tipo assim, não, se ele é muito ambicioso, então com certeza ele não é ético. Mas aí são os valores e a régua de cada um. Exatamente. Então, o que são situações que eu vejo que fogem um pouco dessa regra da ética, que é uma coisa que hoje em dia tem gente que eu acho que assim, não sabe nem o que é isso. E a gente vê isso muito acontecendo hoje no meio digital. Profissional falando mal de outro profissional para tentar fechar negócio. Isso para mim é falta de ética, tá? Perfeito. Porque uma coisa é eu garantir que o meu negócio é bom e não ter que ferir o negócio dela para que ele escolha o meu. Então isso é falta de ética. Segundo, pessoas que copiam literalmente conteúdos, não se inspiram, mentoria. Mas copiam. Exato. Porque inspirar-se é uma coisa. Copiar é outra. E a gente vê que hoje as pessoas estão confundindo tudo como se igual fossem. Então, eu posso se pegar e falar assim, caramba, Letícia é uma inspiração, é uma garra de mulher, adoro os conteúdos que ela posta, adoro o que ela fala. E aí, eu vou pegar tudo aquilo que eu identifico e que eu me inspiro nela e vou começar a criar os meus conteúdos tendo ela como inspiração. Agora eu vou virar e falar assim, caramba, ela fez um post, escreveu exatamente isso, com essas cores. Isso já aconteceu comigo, gente. Já copiaram. Na época que eu trabalhei como decoradora, eu criei um blog chamado Blog Amo Organizar, que eu escrevia sobre organização. Foi o meu blog que, assim, eu acabei sendo conhecida dentro do mercado da organização e da produtividade por causa desse blog. Legal. Eu falo que as pessoas conheceram o blog antes de mim. Eu era a menina do Amo Organizar. Meu nome realmente só foi aparecer bem depois. E aí, uma das minhas seguidoras na época, isso lá em 2015 para 2016, mais ou menos, ela me manda um print e fala assim, Pri, essa logo não é sua?
E aí, quando eu abro o arquivo, tinha uma organizadora lá da região dos Lagos. Ela pegou a minha marca com a mesma cor e estava usando em todas as postagens dela e ainda escreveu o nome dela embaixo da minha marca. E eu virei e falei assim, gente, não é possível. Você fica até assustado. Nossa, que audácia é essa não, toda? Era uma pessoa que eu nem seguia, mas como todo mundo conhecia o blog, aí logo depois que eu recebi esse print, mais 2 pessoas me mandaram também. Por quê? Porque as pessoas já conheciam a marca. E aí, na mesma hora, eu entrei em contato com a pessoa que deu uma de desentendida, falando que tinha ganhado a marca de presente de uma cliente. Enfim, falta de ética. É você entender que eu não quero ter trabalho pra fazer, vou pegar o que ela fez que já tá pronto. É a pessoa não querer viver o processo. É mais fácil eu querer copiar o sucesso de quem já fez. Só que é assim que funciona? Não. Isso mostra a índole, o caráter, a falta de ética que aquela pessoa possui. Mas a ética no seu meio do dia a dia, com as pessoas com quem você começa a trabalhar e que você começa a... que você tem um relacionamento do dia a dia. O que seria uma falta de ética... Principalmente com relação a com quem você trabalha diretamente, que você fala assim, não, isso daí eu não... Eu acho que essa questão de você, do falar mal e não ser sincero, tá insatisfeito, pegar e falar, olha, Letícia, aconteceu isso, não gostei, vamos resolver? Não, a pessoa pega e começa a terceirizar. Ou semear. E semear aquela insatisfação que aconteceu com ela, por algum motivo que às vezes a pessoa nem sabe que aconteceu, e começa a, de alguma forma, minar o meio que você vive. E aí, quando você vê, você fala assim, por que ela tá me olhando de cara feia? E às vezes não foi nem nada que você fez com ela, foi algo que aconteceu com uma outra pessoa. Então, isso eu acho que é um comportamento, primeiro, de criança. Eu falo que, além da ética, tem a imaturidade profissional que a gente vê que muita gente tem hoje. E não é por questão de idade, e também o problema de comunicação, né, Pri? É muito comum pessoas que não entendem. Um dos pressupostos da PNL é o seguinte, se a pessoa não entendeu, a gente comunicou errado, né? É um pressuposto da PNL e eu concordo. Mas existem pessoas que... elas querem entender errado. Tem gente que torce, você que está nos assistindo, existem pessoas que vão torcer para você dar errado, só para justificar elas não terem saído do lugar. Então, tem gente que até na comunicação, ela tá torcendo ali para você cometer um deslize de alguma forma, ou ela te induz ao erro para dizer aqui, ó, Pri, aquela lá, olha aqui, ó, olha o que ela fez, olha como ela fala. Ou então ficou um dia sem me responder, tá? Ela que fala que tem que responder rápido, aí mal sabe que de repente tá com o filho internado, tá com alguma questão... E eu acho que quando a gente fala de ética, principalmente falando do direito ou da psicologia, né? A gente tem a ética, a gente sempre vai falar sobre ética e conduta. Ética está sempre atrelada a quê? Conduta profissional. Então, são coisas em relação à profissão. Mas quando a gente fala aqui, Pedro, eu acredito que a Pri também de forma universal. Não sobre a minha régua, nem a régua dela, nem a nossa ótica em si, mas coisas universais. Que é o quê? É a gente respeitar o espaço do outro. Não ofender. É nesse lugar, é a mesma coisa que o respeito. E também a questão da inspiração é uma grande verdade, né? Eu posso me inspirar e eu tenho que entender que a partir do momento que eu coloco a Pri como grande, eu evidencio ela e falo assim, cara, a Pri é incrível, eu tô falando sobre mim. E eu sinto isso no mundo corporativo, principalmente as mulheres ainda têm um pouco isso. É a falta de cooperação. Existe competição? Não existe, existe. Existe, mas existe de homem, mulher, existe de todos. Eu acho que é do ser humano, essa competição. O falso tapinha nas costas, de que eu te apoio, mas se você, de alguma forma... Se eu ganhar também. Exatamente, mas eu preciso ter uma contrapartida para eu te apoiar, sabe? Ou então, se eu divulgar ela, eu acabo sumindo. Então, não vou divulgar, não. Medo, mas isso entra no medo. Então, o que eu mais faço é divulgar todo mundo e às vezes até me deixo de lado, E eu brigo com o Pedro, tá? Eu conheci o Pedro lado. recentemente, mas eu falei com ele, eu falei, caraca, tu tá trabalhando pra mim, tu tá trabalhando pras pessoas. Ele lê, nem tudo é sobre dinheiro. Eu falo, caraca, esse cara é bom. Porque eu penso assim também. Mas essa mentalidade é o que a gente falou quando ainda nem tava ligado, né? Exatamente. A gente falou, mas o dinheiro é consequência. Sim. Mas eu também tenho uma questão até que... O que acontece? Eu até foquei bastante ética, já que a gente começou a falar nisso, que durante um tempo... Isso não tanto tempo, inclusive, mas eu tava em um ambiente... Eu fiquei durante um tempo num ambiente tão tóxico que eu vou te falar que agora que eu comecei a reestruturar um monte de projetos, de coisas, lidar com pessoas diferentes, que tem determinadas palavras que eu tô até tomando... Eu falo assim, gente,
Nossa, tem muita ética, moral, honra. Valores, que eu ficava assim. Valores que eu fiquei assim. Você fala valores, as pessoas pensam que é dinheiro. Eu falo assim, não, gente. Valores vamos lá, que eu comecei a, tipo assim, valores. eu falei, gente, nossa, tem um tempo que eu não ouço esse estilo. Não só ouço, como eu vejo pessoas tendo esse tipo de atitude que eu até falei assim, bom, então eu acho que agora eu tô indo pro caminho correto, né? E o nosso ambiente é sobre isso, né? De repente você tava num ambiente ali que não era tão favorável. E olha que loucura, e as pessoas olham de fora, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu tomo muito cuidado, porque assim, hoje a Letícia de 30 anos, que é mentora de rainhas, hipnoterapeuta, master, head trainer de PNL e tudo mais, ela não foi construída agora, né? Em um ano. Ela foi construída, foi um processo gigantesco. Teve muita dor, teve muito choro, teve muitas noites sem dormir. Ainda tem, de vez em quando, né, Priscila? Ainda tem, e vai ter. E vai ter. Então, não tem jeito. o que eu falo, a gente tem de mais valioso é o nosso tempo, em primeiro lugar, né? As pessoas acham que tempo é dinheiro, e tempo não é dinheiro, tempo é vida. O que eu tenho mais valioso é o meu tempo e a minha honra. A minha honra tá atrelada ao meu nome. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com as pessoas que eu tô associada. Exatamente. Porque é aquilo. Não é que quem se mistura com porco, farelo come. Porque eu não vou comer o que eu não quero se eu tiver uma mentalidade ali, uma identidade firmada. Porém, quem se mistura com porco é reconhecido como porco, ponto. Exatamente. Vão achar que eu estou comendo farelo. E não é, Lê, mas eu não ligo para a opinião dos outros. Bom, depende, né? Será que você não liga? Sim. Será que em algum momento da sua vida... Mas aí entra, se eu tô tendo todo um trabalho para construir uma reputação, um posicionamento, é claro que sim, eu me importo com o que vão falar sobre o meu nome. Perfeito. Então, eu acho que a hipocrisia, igual a pessoa fala assim, eu não trabalho porque eu preciso de dinheiro. Beleza, mas eu falo para as pessoas, peraí, mas eu preciso de dinheiro para pagar conta. Então, existem algumas mentalidades que a gente precisa trazer e entender que a gente tem que ter isso muito claro. Eu falo, né, tem gente que fala para mim assim, essa identificação do, eu não vou me importar com o que vão falar, vou postar qualquer coisa no Instagram e vou falar o que eu acho e tá tudo certo, tá. Mas o quanto que isso pode ferir a sua marca? Porque até para eu falar o que eu acho o que eu acredito, eu preciso entender o quanto que isso pode ferir alguém, o quanto que isso vai entrar numa esfera de desrespeito. Pri, então vamos finalizar, infelizmente. Que pena. Que pena, porque já passou quase 2 horas. Não, mentira. Não, mentira. Vamos falar sobre o evento. Vamos. Que tem um cara estranho ali, inclusive que estragou a foto. Estamos muito honrados, né? Eu estou muito honrada ali de estar entre esses gigantes, essas pessoas aí incríveis. Alguns que eu já conheço, né? Que é o Pedro, estou conhecendo a Pri hoje. E outros que eu irei conhecer e dividir o palco. Com certeza. Então, o Start, ele é um evento que já está aí na sua 4ª edição. Pós-pandemia, porque eu já fazia um projeto chamado AO Experience. Por que AO, Priscila? Porque AO era o nome da minha empresa e era a sigla do blog Amo Organizar, que eu tinha lá atrás. Sim. Legal. E aí eu acabei criando, na época, esse evento. Cheguei a fazer, acho que 3 edições. Tinha que explicar o nome todas as vezes. Todas as vezes. Por que AO? E aí eu tinha que explicar, porque é a sigla do Amo Organizar, que eu criei esse evento. Porque o primeiro evento foi voltado para a organização e produtividade. Né? Então eu criei, porque era o meu público muito forte pelo tempo que eu trabalhei como profissional de organização e decoração. Então acabou que eu criei esse nicho e fiz o primeiro evento lá atrás. Só que aí depois eu fui diversificando o público, ele foi crescendo. Cheguei a fazer, né, a 3ª edição. Eu sempre fiz na Zona Sul. A maioria das edições sempre aconteceram na Zona Sul, Copacabana principalmente, né? Eu utilizava sempre os espaços ali. Mas o primeiro, que foi o menorzinho, aconteceu no centro da cidade, num coworking que eu era parceira. E aí, quando foi em 2020, já estava com a 4ª edição marcada, ia ser no auditório do Clube de Engenharia, lá no centro do Rio, que eu tinha conseguido até patrocínio na época. Tudo já encaminhando, inscrições sendo feitas. Acontece em março a nossa pandemia. E eu tive que... Eu até tentei colocar pra frente, pensando que ia acabar rápido. Só que aí, quando eu vi que o negócio não ia acabar rápido, eu tive que cancelar. Algumas pessoas que tinham feito inscrição, eu consegui converter para fazer sessão de mentoria. Outras, eu tive que fazer a devolução do ingresso. Sim. Aquele trabalho todo. E fiquei aí quase 3 anos parada. Quando foi ano retrasado, eu fui estimulada a retomar. As pessoas falando, Pri, quando é que você vai voltar ao evento? Agora já tá tudo liberado para fazer evento. Só que já tinham se passado 3 anos.
A Oja praticamente não era mais o meu projeto, eu já estava com esse projeto Start, que era um projeto de mentoria. E aí eu falei assim, eu vou voltar, mas eu vou reformular toda a ideia do projeto. E aí eu criei um projeto voltado para desenvolvimento pessoal e empreendedor, aonde, como eu falei, a ideia do Start é realmente startar nas pessoas esse gatilho de ação e mudança para que ela saia do evento com esse primeiro passo já muito direcionado, com as ferramentas e com as pessoas que podem dar continuidade nessa ajuda. Que foi como a gente falou, uma coisa é o passo que eu dou, outra coisa é quem eu vou buscar para me ajudar naquilo que realmente eu preciso. Isso é fundamental. E aí eu criei o Start Experience. Né? E aí eu relancei todo o projeto. Tem 3 anos, então. Tem 3 anos. A primeira edição aconteceu lá no Hotel Mirador. Depois a gente... Não, JW Marriott, lá em Copacabana. E aí a segunda edição foi ano passado, que foi no Fashion Mall. Lá no teatro, que foi até onde a Ale esteve com a gente palestrando. Sim. E aí, esse ano, eu já fiz 2 edições. Na verdade, essa já vai ser a 5ª. Olha. Eu fiz uma edição em Teresópolis e uma edição em São Paulo, em abril. E aí, a gente vai estar fazendo essa edição agora em Niterói, que vai ser a primeira vez. Em Niterói. Estaremos lá. Em Niterói. E qual é a intenção do Start? É dar oportunidade, acessibilidade, porque uma das coisas que eu falo, que eu ouço muito, é assim, Priscila, a mentoria é muito caro. Eu não tenho dinheiro para investir em mentoria. E realmente, gente, mentoria é um processo caro. Porque para a pessoa chegar onde ela chegou, ela investiu muito caro para ela estar lá. Muito mais do que o valor. Então, não tem como ela pegar e fazer um preço, né, simbólico. Por quê? Como eu falei, aquilo dali é o trabalho dela. Esse é o meu trabalho. Então, eu preciso valorizar todo o investimento que eu fiz. E é o que eu carrego dentro de mim que vai direcionar para que você seja muito mais assertivo. O que você vai conquistar comigo em 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo do projeto, sozinho você levaria 5 anos ou nunca chegaria a conquistar. Porque tem uma coisa também, o mentor, ele enxerga coisas que você não vê que você pode. Exatamente, isso aí sabe? Foi muito foda. Vou pegar um exemplo. A Ale, ela não pensava em ser palestrante. Ela queria montar uma consultoria de liderança. E aí, eu vi nela, eu falei assim, mas peraí. Deixar um beijo pra ela. Você tem muito mais. Beijo, Ale. Você tem muito mais pra oferecer. Sabe, você... Ah, mas Priscila... Aí ela tinha a questão da voz. Eu não sei, ela... Você vai... Sim, ela já deve ter comentado sobre isso. Porque ela tem uma falha na voz. E que já tinham falado pra ela que isso era um empecilho. Eu falei assim, mas peraí, empecilho por quê? Se é você... A sua voz é uma coisa. A hora que você entender a autoridade que você tem, você vai posicionar a sua voz ao ponto de... Essa falha que você diz que tem, ela não vai nem aparecer. Porque o que importa é a mensagem que você carrega. Exatamente. E aí, a gente começou a desenvolver isso nela. E você vê, hoje ela está sendo convidada. Ela já deu várias palestras. E cada experiência dela nova, eu lembro dela me mandando mensagem. Pri, eu fui chamada para pregar agora. Eu falei assim, vambora, meu amor. Ela está startada, né? Sim. Mas é o quê? É porque quando eu falo que... O que o mentor faz? Você, quando você tá no olho do furacão, você enxerga o quê? O furacão. O mentor é como se ele estivesse do lado de fora, virando pra você e falando assim, fica calmo que esse furacão vai passar, aqui fora o céu tá lindo, aqui fora você vai conseguir caminhar a norte, porque você vai encontrar isso. Ele começa a te direcionar por uma visão que você não tá tendo, porque você tá no olho do furacão. Somos quase um GPS, né? A gente consegue mostrar, vai pra direita, pra esquerda, faz assim... Exatamente. Então, assim, o objetivo do Start é exatamente facilitar esse acesso das pessoas que muitas vezes têm essa dificuldade de fazer investimentos maiores, mas com conteúdos e pessoas que estão ali prontas para te ajudar e para acessibilizar a direção, para que a partir daquela direção você comece aos poucos e fazendo as mudanças que você precisa. Se fosse colocar nível de valor aqui, a gente teria um valor que provavelmente... bota aí. Uma média de uma mentoria hoje é básica. A gente bota aí numa faixa de R$5.000. Sim. Mínimo. Se for individual minha, começa com 15. Então pronto, olha isso. Sim. Então, mas vamos botar 5, só pra fazer uma média. 5 vezes quantos palestrantes que tem ali? Então, se a gente fosse colocar no papel uma mentoria com cada um... R$40.000 ali, pelo menos. Exatamente. E aí, a gente tá com valor de pré-venda, porque eu tô lançando a pré-venda agora, a R$80 o ingresso, gente. Então, gente, ó... Não é nem uma pizza. Exatamente. Então, gente, ó, não deixem
Não deixem de participar. Vocês vão encontrar lá no Instagram da Start. Vão encontrar também no teu Instagram também, né? Tanto no meu Eu vou Instagram deixar quanto também no do disponível Start. também lá o link do Simpla lá no meu perfil e no deixar no perfil meu também também. do Leste também. Então, gente, não esqueçam, vai ser no dia 9 de novembro, tá? Então, é um pedido mandatório, como eu digo. Então, todo mundo tem intimação. é uma intimação, exatamente, para Isso. todo mundo participar. Então, Priscila, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Infelizmente, a gente vai ter que terminar. Letícia, obrigado aqui por estar aqui me acompanhando hoje juntos. também. Estamos juntos aqui. Gratidão. E, galera, então não deixem de seguir, compartilhar o Instagram de todo mundo aqui. E em breve vai sair também o episódio... vai sair o episódio tanto no YouTube, vai sair alguns cortes no Instagram Perfeito. e também no Spotify. E a gente se vê lá no Start Experience. Dia 9 de novembro, já anota na agenda. Beleza, galera. Valeu!